Olá, caros acadêmicos, estamos de volta aqui para mais uma aula. Na aula passada nós tratamos aí da parte introdutória envolvendo integrais, onde nós apresentamos aí inicialmente algumas funções obtidas através do processo de derivação, e aí mostrei o que seriam funções primitivas, né, com a relação com a função derivada. E aí nós vimos algumas integrais imediatas, né, sabendo como relacionar com a tabela. Tem uma tabela de integrais igual tinha de derivadas, que está disponível para vocês no material aí, né, na plataforma. E hoje nós vamos ver aqui como calcular a integral de uma função onde essa função não está relacionada, né, diretamente a uma expressão lá da tabela, né? Ou seja, eu não consigo calcular a integral dessa função, no caso, por exemplo, desse exemplo aqui, de forma direta, né, de imediato. Então eu preciso manipular essa função, eu preciso, no caso aqui, fazer uma mudança de variável, né, ou uma substituição, tá? Vocês vão ver aí nos livros, ou substituição ou mudança de variável. No material tem esse texto aqui, onde ele mostra que a relação entre as funções f, f' e h são funções definidas no intervalo, né? Onde f' é a primitiva, tá? E por aí vai, são as condições das hipóteses aqui, tá? Nós vamos usar aqui a regra da cadeia, né? Função composta. Na prática a gente não utiliza aqui. Aqui está mostrando de onde veio a ideia da mudança de variável, certo? Né? E mostrando que isso funciona. Então, qual que é a ideia central aqui, tá? A gente manipular de tal forma que a gente chega numa integral conhecida, ou seja, numa integral imediata, e nós vamos usar essa técnica de integração quando a gente conseguir separar essa função em uma função de u, né, e a outra função de du. Tá? Então, se a gente conseguir pegar uma função desse tipo aqui e conseguir escrever ela como integral de f de u du, né, então nós vamos usar a mudança de variável. Tá? E aí nós vamos recair numa integral imediata e fazer o cálculo. Tá? Substituição ou mudança de variável. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que o aluno aqui está iniciando seus estudos, né, e aí ele, por exemplo, ele define aqui que u vai ser o x elevado a 7. Então, na hora que ele calcular du aqui, gente, o que ele vai obter? Né, usando a derivação aqui, essa regra de derivação, vai ficar 7x elevado a 6 dx. Perceba que se ele define x elevado a 7 como u, o restante da função aqui não tem esse formato aqui, x elevado a 6 vezes dx. Então ele fez uma escolha errada de quem seria a variável u. Vamos usar agora uma outra variável u. Então 2 mais x elevado a 8. Na hora de a gente calcular du, nós teremos derivada de uma constante a zero, e a derivada de x elevado a 8 é 8x elevado a 7 vezes dx, né? Na variável x. Então, o que vocês percebam? Ó, a integral, tá? A integral de x elevado a 7 sobre 2 mais x elevado a 8 dx, eu posso escrever como integral de 1 sobre 2 mais x elevado a 8 vezes x elevado a 7 dx. Então perceba, ó, aqui aparece o x elevado a 7 dx, que está aqui. Ó. Então, por exemplo, se eu isolar essa expressão, eu tenho du sobre 8 igual a x elevado a 7 vezes dx. Então eu posso substituir, no caso aqui, o 2 mais x elevado a 8 pelo u que eu defini, né? Defini u igual a 2 mais x elevado a 8, e esse restante aqui da expressão que sobrou como du sobre 8. E aí nós vamos ter integral de 1 sobre u vezes du sobre 8. A gente pode colocar 1 sobre 8 como é uma constante, né, aqui fora da integral, então vai ficar a integral de 1 sobre u du. E veja que essa integral aqui é uma integral imediata. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 8 vezes ln do módulo de u
mais a constante c, que é a constante de integração aqui. Voltando para a variável original, porque u não é a variável original, né? A variável original é o x, então vai ficar 1 sobre 8 vezes ln de 2 mais x elevado a 8 mais a constante c. Então esse é o resultado dessa integral aqui, no item A. Vocês têm aí no material resolvido, estou aqui explicando, tá? Então eu defini o u, obtive du, dei uma olhada na função aqui para ver como eu faria a divisão, né, da função entre u e du. Percebo que apareceu x elevado a 7 dx e não 8x elevado a 7 dx, então por isso que eu coloquei sozinho aqui, isolei o x elevado a 7 dx para que aparecesse somente ele. E aí substituir por du sobre 8. Então eu recaí numa integral envolvendo só u du, que é a nova variável, por isso chama-se mudança de variável, substituição. Tá? Estou mudando a variável. E no final eu tenho que voltar para a variável original. Tá? Então está na variável u, eu retorno para a variável original, no caso que era x. Então ficou 2 mais x elevado a 8 no lugar do u aqui. Tá bom? Vejamos outro exemplo, tá? Bom, vejamos o segundo exemplo aí. No caso eu tenho... Vou pegar errado aqui. Eu tenho integral de seno de 2x dx, tá? 2x é o arco do seno, tá, gente? Preste atenção nisso aí, tá bom? Então, acontece, eu sei calcular a integral de seno de x dx, que é uma integral imediata. Agora, de 2x, o que eu vou fazer? Eu vou definir, né, u igual a 2x. Tá? E aí, vou calcular a derivada de u, que é du, tá? Derivada de 2x vai ficar 2 na variável x, a derivada, certo? Então, acontece, eu sei calcular, por exemplo, a integral de seno de u, certo? E no caso dx aqui, eu vou substituir por quem? Então vai ficar du sobre 2 vai ser quem? O dx. Então eu vou substituir o dx por du sobre 2. Tá? Aqui é como se estivesse multiplicando por meio, né? Então isso aqui vai ficar meio vezes a integral de seno de u du. Então, isso aqui eu sei calcular. É uma integral imediata. Integral do seno de u du é menos cosseno de u. Então, isso aqui vai ficar meio vezes menos cosseno de u, tá? Mais, no caso aqui fora, constante c. Então, isso aqui vai ficar menos meio vezes cosseno de u mais a constante c. Aí nós temos que retornar para a variável original, que no caso aqui é o x. Então vai ficar menos meio vezes cosseno de 2x mais c. Então esse aqui é o resultado da minha integral. Vejamos aqui um outro exemplo, no caso aqui envolvendo cosseno, tá? Nós temos aqui a integral de cosseno de x mais 5 dx. Tá? De novo, né? Nós sabemos calcular de maneira imediata cosseno de u du, a integral de cosseno de u du. Né? Nós sabemos que é seno de u, mais a constante c. Então, nós precisamos manipular isso aqui de tal forma, né? Manipular essa função de tal forma que ela chegue nessa integral imediata. Então, perceba, a gente vai chamar aqui quem de u? Definir. Vamos definir como ux mais 5. E aí a derivada de u vai ficar, a derivada de x vai ficar 1, derivada de uma constante é 0, então vai ficar 1 dx, vai ficar somente dx. Certo? E aí, substituindo aqui, né? Então, nós teremos a integral de cosseno de u du, que vai ficar seno de u mais a constante c. Então, nós teremos que, voltando para a variável original, vai ficar seno de x mais 5 mais a constante c. Certo? Bom,
No próximo exemplo, nós teremos aqui a integral de dx sobre 2x mais 1 elevado a 5. De novo, nós não temos condições aqui de calcular essa integral de forma imediata. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos definir, no caso aqui, u como sendo 2x mais 1. E a derivada de u, calculando, vai ficar 2dx. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a integral de dx sobre 2x mais 1 elevado a 5 pode ser escrito como integral de 1 sobre 2x mais 1 elevado a 5 vezes dx. Então, comparando aqui as duas expressões, nós temos que dx vai ser quem? Vai ser du sobre 2. Então, eu vou substituir aqui por du sobre 2 e aqui dentro, que é o u, 2x mais 1. Então, nós teremos aqui a integral de 1 sobre u elevado a 5 vezes du sobre 2. Colocando o meio em evidência, usando propriedades de integral, vai ficar 1 sobre u elevado a 5 du. E aí nós temos meio da integral de u elevado a menos 5 du. Nós conhecemos uma expressão que nos dá a integral de u elevado a n. Né? 5 aqui no caso é um número natural, número inteiro, desculpa. Tá? Então nós temos aqui meio, tá? Eu vou usar essa expressão aqui, tá? Só fazer aqui. Integral de u elevado a n du. Isso aqui é o mesmo que u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante c. Só para vocês lembrarem aí da potência. O n tem que ser um número inteiro. Tá? Em caso diferente de menos 1, né? Tá? Então vamos lá. Aqui vai ficar então u elevado a menos 5 mais 1 sobre menos 5 mais 1 mais a constante c de integração. Então aqui nós teremos meio vezes u elevado a menos 4 sobre menos 4 mais a constante c. Aqui nós teremos menos 1 sobre 8 vezes u elevado a menos 4 mais a constante c. Tá? Isso aqui é o mesmo que menos 1 sobre 8 vezes 1 sobre u elevado à quarta potência mais c. Voltando à variável original, nós teremos aqui menos 1 sobre 8 vezes, no caso u é 2x mais 1, no caso tudo isso elevado à quarta potência, mais a constante c. Então nós temos aqui o resultado da nossa integral, dessa função aqui. Tá? Então veja, todo o processo aqui, né? Define quem é u, obtém du, analisa com a função uma forma de separar entre u e du, né? Para recair numa integral imediata, e aí no final você volta para a variável original. Bom, o próximo exemplo aqui é a integral da tangente de x dx. Tá? De novo, né, nós não temos aí uma integral que não nos dê o resultado dessa integral tangente de x. Então o que você precisa lembrar, primeiramente? Né? Nós temos aí uma informação importante. Nós temos que a tangente de x, para quem não lembra de entidades trigonométricas, é seno de x sobre cosseno de x. Então acontece, a integral da tangente de x dx pode ser escrita como a integral de seno de x sobre cosseno de x dx. Tá? E aí, se nós definirmos, né? Definimos como u sendo cosseno de x, nós vamos obter que a derivada de u vai ser
menos seno de x, no caso dx, porque em relação à variável x. Tá? E aí nós temos que menos du é igual a seno de x dx. Por que isso? Porque aqui na função, nós temos aqui, vou pegar aqui, 1 sobre cosseno de x vezes seno de x dx. Então, o que nós temos aqui é o seno de x dx, não menos seno de x dx. Então, é isso aqui que nós vamos chamar de menos du, no caso. Substituir o seno de x dx por menos du. Aqui nós já sabemos que é o u. Então, isso aqui vai nos dar integral de 1 sobre u vezes menos du. Tá? Coloco o menos 1 em evidência aqui para fora, aqui, certo? Vai ficar menos 1 vezes 1 sobre u du. Essa integral é uma integral imediata, né? Vai ficar menos ln do módulo de u mais a constante c. Mas quem é a variável u? Nós temos que retornar para a variável original. U, no caso, é o cosseno de x. Vai ficar ln do cosseno de x mais c. Então essa é a nossa integral que nós estamos buscando. Bom, vamos agora para o último exemplo aí da aula de hoje, tá? Nós temos aqui a integral de cosseno de x mais seno de 5x mais secante ao quadrado de 6x, tudo isso na variável x. Usando as propriedades de integração que nós já vimos, isso aqui vai ficar a integral de cosseno de x dx mais a integral de seno de 5x dx mais a integral de secante ao quadrado de 6x dx. Vou chamar isso aqui de 1, vou chamar isso aqui de 2 e vou chamar isso aqui de 3. Vou calcular cada uma delas separadamente, tá? Então, a primeira integral, que é a integral de cosseno de x dx, é uma integral imediata, né? Nós temos isso aqui, vai ficar seno de x mais a constante c1, no caso, chamando. A segunda integral é a integral de seno de 5x dx. Nós sabemos calcular, no caso, o seno de x dx, né? Ou seno de u du. Então, no caso aqui, qual é a estratégia? A gente chama de u o 5x, obtém que du derivado de 5x é 5 dx, no caso, isola que o dx vai ficar du sobre 5 igual a dx. Então, essa integral vai ficar integral de seno de u vezes du sobre 5. Colocando em evidência 1 sobre 5, vai ficar 1 sobre 5 vezes a integral de seno de u du, tá? U é o arco de seno aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 5 vezes, no caso, a integral de seno de u du é cosseno, então vai ficar cosseno de u mais uma constante C2. Volta para a variável original, no caso é 5x, aqui no caso a variável x, né? Vai ficar vezes cosseno de 5x mais a constante C2. E a integral 3 aqui, envolvido, a integral da secante ao quadrado de 6x dx. De novo, né? Nós sabemos calcular a secante ao quadrado de u du, né? Então a estratégia aqui vai ser, só para vocês verem a questão da variável u, tá, gente? Aqui nós chamamos o u num cálculo, aqui nós estamos em outro cálculo. Então aqui eu estou resetando as informações, então estou chamando de u aqui o 6x, estou calculando de novo a derivada de u, vai ficar 6 dx, isola o dx, então vai ficar du sobre 6 igual a dx. Substituindo, vai ficar a integral da secante ao quadrado de 6x dx, vai ficar como integral da secante ao quadrado de u vezes du sobre 6.
coloque em evidência 1 sobre 6 aqui fora, usando propriedades integrais. Vai ficar secante ao quadrado de u du. É uma integral imediata, tá? Essa integral aqui. Isso aqui é o mesmo que a tangente de u, mais uma constante C3. Então, voltando para a variável original, nós temos aqui tangente de 6x mais a constante C3. Então, portanto, tá? Essa integral inicial aqui, tá? Vou colocar aqui integral de cosseno de x mais seno de 5x mais secante ao quadrado de 6x, tudo isso dx, vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos seno de x, aí mais é C1, tá? Eu vou mostrar depois onde vai aparecer C1, mais 1 sobre 5 vezes cosseno de 5x, mais a constante C2, mais 1 sobre 6 vezes a tangente de 6x. Então, se eu somar C1 mais C2 mais C3, vou gerar uma outra constante, que no caso eu vou definir como C. Então, constante C, que é a soma das três. Tá? Então, nós temos aqui o resultado que nós queremos obter. Tá? Certo, pessoal? Então, é isso. Tá? Mudança de variável, substituição, né? O método de integração é esse. Tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouco aí. Aí eu vou estar gravando mais uma videoaula com mais exemplos, tá? Para fortalecer os conceitos para vocês aí, tá? Se tiverem dúvidas aí a mais, algum exercício, algum assunto aí no decorrer dos estudos, use a plataforma, tá? Estou acessando lá diariamente para ajudá-los. E é isso, pessoal, tá? É um vídeo bem simples, tá? Bem direto, mas é com a intenção de ajudá-los aí nos estudos. Tá? Um forte abraço, até a próxima.